Aleluia. Pai do Senhor, igreja. Amém? Glória a Deus. Amém? Pode se assentar. Queria que você se assentasse, já glorificando o nome do Senhor, por tudo aquilo que nós adoramos Ele, exaltamos o nome dEle aqui nessa noite. E como é bom adorar ao Senhor, e como a adoração ela abre os céus. Não há nada que pode paralisar o poder da adoração. Quando nós entendemos que a adoração é uma arma de guerra que todos nós temos. Nós vemos que quando Josafá foi para a guerra, o Senhor usou as buzinas, usou os instrumentos e usou os levitas para enfrentar uma batalha. Nós vemos também Joel, fala que no meio de uma batalha dos gafanhotos, que havia comido tudo naquele lugar, o Senhor fala para que o povo se prepare, para que eles peguem as buzinas e comecem a proclamar o reino de Deus. Então, o louvor é uma arma de guerra. Muitas vezes você não vê no mundo espiritual, mas o mundo espiritual é muito vivo e real. Então, quando nós adoramos ao Senhor com intensidade, nós estamos com as nossas espadas, guerreando no mundo espiritual, quebrando toda afronta, quebrando todo o mal do inimigo. Amém? Por isso, nunca deixe de adorar o Senhor. Mesmo quando você não está bem, é aí que você tem que adorar. Quando tudo está bom, é muito fácil adorar. Quando não está bem, adore com dor, adore com lágrimas, mas adore ao Senhor. Amém? Abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre essa palavra. Uma vez o pastor ministrou essa palavra também aqui na igreja. Atos capítulo 8, no versículo 4. Oito, 4. Quem achou, fala amém. Quem não achou, fala misericórdia. Amém. As misericórdias do Senhor duram para sempre. Amém? 8:4. Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Versículo 5. Felipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamando o grande poder. Aderiram a ele porque havia muito a os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Felipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Versículo 26. Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que o etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera, estava Amém. Estava de volta e assentado no seu carro,
vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanham. Correndo Felipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como podereis entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem das Escrituras que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação se negaram justiça. Quem lhe pudera descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegaram a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água. O que impede que seja eu batizado? Felipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Felipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém? Essa passagem é uma passagem maravilhosa. E eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida nessa noite, para que o Espírito Santo ministre essa palavra no seu coração. E o seu coração continue um coração quebrantado nessa noite, para que o Senhor possa falar no mais profundo do seu coração, tirar todos os comichões dos nossos ouvidos, como foi declarado nessa noite. E o nosso coração, ela seja uma terra boa, como aquela parábola do semeador que saiu a semear e foi lançando as suas sementes. Mas pelo caminho ele encontrou vários tipos de terra. Pelo caminho ele encontrou várias situações que impediram aquela semente de prosperar, impediu aquela semente de frutificar. Mas eu quero nessa noite orar para que a sua terra, o seu coração, a sua mente possa ser a terra boa, que os espinhos não vão sufocar a semente, e nem a terra dura, seca, que não é capaz de absorver essa semente, vão ter poder para impedir essa semente de encontrar o lugar. E nesse lugar, essa semente, ela vai produzir o fruto segundo a sua espécie, segundo aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida nessa noite. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, toma aqui a tua palavra, a tua semente, a semente da tua palavra, que vai ser semeada na terra nessa noite. Pai querido, nós queremos ser a boa terra. Nós queremos que o nosso coração seja boa terra, pronta para ouvir essa palavra, essa semente, receber essa semente, mas não apenas receber a semente. Nós queremos que essa semente tenha vida. Nós queremos que essa semente venha produzir frutos. Nós queremos receber a semente da tua palavra, para que ela possa entrar dentro de nós como uma terra, como uma semente que cai na terra, e ela começa a ser gerada dentro de nós, gerando mudança, gerando transformação, gerando cura, gerando libertação, gerando, Pai, a tua presença e a tua palavra dentro de cada um de nós nessa noite, Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Aqui essa palavra nós já ministramos aqui, eu creio que você já conhece essa palavra. Nós vemos aqui Felipe pregando em Samaria. Felipe não era um apóstolo, ele era apenas um diácono. E ele estava ali pregando, fazendo evangelismo, passando de aldeia em aldeia, cumprindo o ídolo do Senhor, né? A palavra fala que muitos se dispersaram
e cada um foi para um lado, né? Mas eles não foram cada um para um lado sem direção. Eles saíram pregando a palavra e o evangelho do Senhor, né? E a palavra fala que Filipe sai ali pregando em Samaria, e por onde Filipe passava, ministrando a palavra de Deus, muitos sinais, muitas pessoas eram curadas, muitos coxos voltavam a andar, demônios se manifestavam na vida das pessoas, para que as pessoas fossem libertas daquele lugar. Era assim algo maravilhoso, eram experiências tremendas, né? Filipe estava vivendo um momento sobrenatural. Filipe estava vivendo talvez o melhor momento do seu chamado. Talvez ele estava vivendo assim as suas melhores experiências, né? Andando de aldeia em aldeia, evangelizando, levando a palavra do reino. Não era qualquer palavra, era a palavra do reino. Por que a palavra do reino? Porque ele estava pregando cura, ele estava pregando libertação. Nós lemos aqui que aonde ele passava, as multidões atendiam a ele, unânimes, todos que estavam por onde Filipe passava, eles estavam ali atentos, recebendo a palavra, né? E eles recebiam a palavra, e essa palavra operava sinais, prodígios e maravilha na vida daquelas pessoas. Amado, olha como é importante você ouvir a palavra, você compreender a palavra. Essa multidão de pessoas por onde Filipe passava, eles ouviam a palavra, eles estavam unânimes, ouvindo o que Filipe estava pregando. O que é que ele estava ministrando? Ele estava ministrando o evangelho do reino. E aqueles que ouviam a palavra, ao ouvir a palavra, que era a semente que Filipe estava lançando naquela cidade, era a semente que Filipe estava lançando naquela aldeia, a palavra entrava dentro deles, e essa mesma palavra era uma palavra que curava, era uma palavra que libertava, era uma palavra que fazia milagres. Olha que coisa sobrenatural, porque se nós nos calarmos em não pregar esse evangelho do reino, quantas pessoas que precisam ouvir a palavra, e através dessa palavra elas podem ser curadas, libertas, transformadas de uma maneira sobrenatural, né? E eu vejo aqui através da vida de Filipe, de um homem simples, caminhando e apenas obedecendo o ídolo do Senhor. Mas eu creio que Filipe, ele andava com certeza debaixo de um poder e uma autoridade que estava no nome de Jesus. Por onde Filipe passava, essa autoridade, essa unção, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele, né? Porque ali eles já haviam tido experiências com o Espírito Santo de Deus, então eles caminhavam cheios do Espírito. Filipe estava cheio da presença de Deus. Ele estava tão cheio que quando ele chegava perto das pessoas, se tivesse pessoas ali endemoniadas, os demônios por si próprios já se levantavam, né? Os demônios por si próprios já começam ali a se manifestar. E a Bíblia fala que no versículo 7, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Sabe, numa pregação talvez, no momento em que Filipe estava ali proclamando o Cristo vivo, proclamando a glória de Deus com aquele poder, com aquela autoridade, e muitos possessos, muitos, a Bíblia fala que não era um, não era dois, muitos possessos de espíritos imundos. Significa que muitas pessoas perturbadas, atribuladas, oprimidas, angustiadas, que estavam naquele lugar, ao ouvir a palavra, ao ouvirem aquela pregação, porque no versículo 4 nós lemos que eles andavam por toda parte pregando a palavra, porque a palavra por si só, ela é poderosa para curar, para libertar e para transformar as vidas. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela tem um poder sobrenatural. Por isso que nós precisamos ler essa palavra e compreender e viver essa palavra.
né? Porque eu creio que aqueles que estavam ali prontos para ouvir e tardio em falar, estavam prontos para ouvir aquela palavra, receber aquela palavra e tomar posse daquela palavra. E a partir do momento que eles se apoderavam daquela palavra, o sobrenatural de Deus acontecia. Nós vemos aqui até mesmo a respeito de Simão o mágico. Simão era uma pessoa ali famosa, uma pessoa extremamente conhecida naquela cidade, naquela aldeia. Era alguém de posse. Ele era alguém que tinha um domínio naquela cidade, mas ele era um mágico, um enganador. Ele enganava as pessoas, ele defraudava as pessoas. E quando ele se depara com Felipe, quando ele para ali de frente com Felipe, nós vemos essa passagem, também já ministrei essa palavra aqui. Aqui no versículo 10 ele diz assim: ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Olha como ele era chamado, o grande poder. Mas até que Jesus Cristo entrasse naquele lugar, até que a palavra de Deus fosse semeada na vida daquele Simão, daquele homem enganador. E Felipe ali, quando confronta ele, ali quando ele é confrontado, aquele homem se rende. Aquele homem entende o poder e a manifestação da graça, da glória de Deus. Mas eu acho algo sobrenatural nessa palavra, que muitos de nós talvez não estivéssemos preparados para viver. Talvez se um anjo aparecesse como apareceu para Felipe, no seu melhor momento, nas suas melhores experiências, no seu melhor momento ali de sinais, prodígios e maravilha, de repente, quando ele sai daquela cidade para continuar o evangelismo, para continuar pregando a palavra, para continuar ali, dando continuidade àquilo que ele já estava fazendo naquela cidade. De repente, aqui no versículo 26, um anjo do Senhor fala a Felipe: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Você entende o que o Senhor fez com Felipe? Felipe talvez estivesse no seu momento de maior evidência, sendo visto, sendo reconhecido, as pessoas ouvindo ele, as pessoas sendo curadas por ele. E um anjo do Senhor aparece a Felipe e fala para ele: ó, você vai sair daí do meio dessa multidão e você vai lá para o outro lado da cidade. Você vai sair desse lugar e você vai atravessar e vai para o lado do sul, lá do outro lado, sabe para onde? Para o deserto. Tira ele da multidão, tira ele do seu melhor momento e leva ele para o deserto. A Bíblia fala que ele foi levado para o deserto, onde só tinha aquela carroça. Só tinha aquela carroça. E eu acho tão tremendo, porque hoje nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de guerra, tempos de luta, principalmente nesse período de eleição, nesse período de política. Nós vemos muitas pessoas que querem estar o tempo todo em evidência. Nós vemos pessoas sendo compradas, corrompidas, vendidas, entregues na mão do inimigo, porque elas querem estar em evidência. Nós vemos pessoas que estão perdendo a essência do Senhor, porque elas querem estar em evidência. Elas têm interesse em fazer alianças, elas têm interesse em crescer, mas não conforme aquilo que o Senhor diz, que tudo tem um tempo certo. Não, elas querem estar em evidência. E eu vejo aqui aquilo que o Senhor faz na vida de Felipe, levando ele de um lado para o outro e levando ele para o deserto. E o anjo, quando vira para Felipe, ele fala assim: ô Felipe, dispõe-te. Está disponível? Está disposto a sair desse lugar de glória, talvez onde todo mundo está olhando e falando de você, como todos estão falando, e ir para um lugar que não tem ninguém? Ir para um deserto onde não tem nada? Ir para o deserto onde não vai ter nenhuma multidão esperando você? Mas havia uma vida naquele lugar.
havia alguém naquele lugar, onde o Senhor fala para Felipe ir ao encontro dessa pessoa, dessa única pessoa. Mas o que eu quero assim frisar aqui nessa noite, é que o Senhor, muitas vezes, Ele vai nos tirar dessa evidência e nos colocar no lugar de deserto. E sabe por quê? Não é que o deserto é ruim, porque o deserto é a nossa escola. O deserto é o nosso treinamento. O deserto é onde a gente desce. O deserto é onde a gente consegue ouvir a voz do Senhor. Sabe por que o Senhor falou para assim, lá em Jeremias 18, fala assim, olha, desce na casa do olheiro, que eu quero falar contigo. Mas o Senhor não podia falar com ele lá? Poderia. Mas às vezes a gente está num lugar, numa posição, que o barulho do lado de fora e a evidência do lado de fora nos impede de ouvir a voz de Deus. Por isso que tem que descer. E quando a gente desce, quando ali em Jeremias 18 ele desce e vai para onde? Para a mão do oleiro. Ele vai para a mão do oleiro, onde o oleiro é aquele que fala com o vaso, é aquele que fala com o barro. Então muitas vezes, quando nós falamos de deserto, no deserto realmente é um lugar de sequidão. O deserto é um lugar de escassez. O deserto ele é um lugar de miragem. Deserto muitas vezes é lugar de frustração. Sabe aquela frustração que parece que é e não é? É miragem no deserto. Sabe quando você acha que tem água e não tem? É deserto. Sabe quando você fala assim, meu Deus, estava tudo tão bem, estava tudo tão maravilhoso, de repente, o que está acontecendo? Porque Deus ele é especialista em fazer isso com a gente. E sabe por que Ele faz isso? Porque Ele quer que eu e você crescemos. Ele quer que nós tenhamos maturidade. Ele quer nos ensinar a vencer as nossas frustrações, a vencer a escassez do deserto, a vencer as dificuldades que muitas vezes tem no deserto. E muitas vezes o Senhor vai fazer isso. Não é no meio da multidão. Muitas vezes o Senhor vai falar assim, olha, não é no meio da multidão, mas é ali onde não tem ninguém. É ali onde só tem uma carroça. É ali onde só tem uma pessoa. É ali naquele lugar. E muitas vezes a gente não entende. Eu vejo que hoje a gente não entende isso. Nós como igreja precisamos entender isso, que nós não podemos apenas desejar o lugar de evidência. Nós temos que entender aonde é o lugar, aonde que é a centralidade de Deus nas nossas vidas. E nem sempre a centralidade vai estar naquilo que é evidente. A centralidade pode estar também no deserto. A centralidade pode estar num lugar onde você acha que está sozinho, mas não está. A centralidade de Deus talvez pode ser num lugar onde ninguém possa estar te vendo, mas Ele está te vendo. Esse lugar pode ser, a centralidade pode ser talvez um deserto, onde você pensa, mas ninguém me reconhece, ninguém me agradece. Não, Ele está te vendo no deserto, Ele te honra no deserto, Ele abre cisternas no deserto, Ele cuida de nós no deserto, alimenta, sustenta, traz provisão, traz cuidado, e ainda você aprende no deserto. Você cresce no deserto, você fica forte. Sabe aonde homem e uma mulher de Deus fica forte muitas vezes? É no deserto. Porque a prosperidade, ela nos alegra, mas as frustrações nos ensinam. Você já parou para pensar isso? Que a prosperidade é muito boa, é muito bom, mas o deserto, quando você fala, caramba, eu queria isso, mas não deu certo, mas eu vou buscar no Senhor. Senhor, parece que nada está dando certo, mas eu continuo crendo no Senhor. Senhor, parece que está tudo difícil, está tudo escuro, mas eu continuo acreditando que Tu és a luz desse mundo. Eu também sou e eu creio no Senhor. E você começa, mesmo vivendo esse deserto, essa frustração te faz crescer, te fortalece, te fortifica. Não vai ser qualquer vento, não vai ser qualquer tempestade
que vai te derrubar, porque o deserto está te ensinando a combater essas frustrações. Então eu imagino para Felipe, só que Felipe não questionou nada, Felipe não falou nada, ele simplesmente levantou e foi. Eu pergunto hoje para a igreja de Cristo, não estou falando para a comunidade, será que se um anjo vier e falar com um sacerdote, com um pastor, com um apóstolo, falar assim, ó, larga essa multidão de 1000 membros que você tem, e eu vou levar você para aquela cidade, lá no deserto, porque você vai ter que ficar lá por um tempo, porque tem vidas naquele lugar. Será que nós estaremos preparados para isso? Hoje, aonde os valores estão invertidos, onde as alianças estão sendo feitas de qualquer jeito, onde as pessoas estão se corrompendo por qualquer coisa, e o que é pior, não é pelo reino, é por si próprio, é benefício próprio, é para mim, para o meu povo, não, para o reino de Deus, é para o reino de Deus. E eu vejo aqui essa palavra tremenda na vida de Felipe, que não questionou nada, não, ele obedeceu. Falou, se o Senhor está mandando, se o anjo está me chamando e está me mandando para o deserto, é porque Deus tem propósito no deserto. Ele não vai me tirar do meio da multidão e me mandar para o deserto se não tiver propósito no deserto. Alguma coisa tem no deserto. Mas quando Felipe chega lá, e ele se depara com esse etíope, esse eunuco, um alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Olha isso, era uma pessoa de posse. Essa carroça que estava nesse deserto, tinha um eunuco dentro dessa carroça, um homem de posse, um superintendente, um homem importante, que tinha muitos tesouros, mas ele tinha ido aonde? A adorar em Jerusalém. Aí o Senhor coloca Felipe diante desse eunuco, diante dessa carroça. E quando Felipe, eu acho tão lindo, tão tremendo, quando Felipe ele encosta nessa carroça, ele ouve o eunuco lendo a passagem de Isaías 53, aonde fala que nós lemos aqui, ele estava lendo. O rei do Felipe foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Ele ouve o eunuco lendo essa palavra, ele ouve o eunuco ali, acredito que lendo em alta voz, parado ali no meio do deserto, lendo aquela palavra aí, ele se aproxima, Felipe ouve e se aproxima desse eunuco. E na hora que ele se aproxima desse eunuco, ele conversa com ele ali, a respeito dessa palavra. E Felipe pergunta para o eunuco, o que você entende, daquilo que você está lendo? O que você entende dessa palavra que você está aí lendo, os versículos que você está lendo? E aí o eunuco diz para ele assim, versículo 32, ora, a passagem da escritura que estava lendo, não, aqui não. Aqui no versículo 30, correndo Felipe ouviu o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ele. Olha que coisa linda. Significa que Felipe estava do lado de fora da carroça. Significa que Felipe ouviu o que ele estava lendo. E quando Felipe pergunta para o eunuco, o que você entende do que você está lendo? Aí o próprio eunuco fala, entra aqui dentro da carroça. Entra aqui, porque se não tiver alguém que me explique, como é que eu vou entender isso? Olha o propósito de Deus. Olha o porquê que muitas vezes o Senhor vai nos tirar
de um lugar de evidência, e muitas vezes a gente não compreende, muitas pessoas não compreendem esse tempo, não compreendem a estação que nós estamos vivendo, que é um tempo do povo de Deus orar, de buscar e de clamar, porque há muitas pessoas que estão como esse homem nessa carroça. Há muitas pessoas, há muitas carroças, esperando que chegue um Felipe perto. Há muitas carroças esperando que apareça um Felipe para explicar para ele a palavra de Deus. Há muitos eunucos, há muitos etíopes que estão ali lendo e não compreendendo o que estão lendo. E precisando de quê? De um Felipe. Precisando de um Felipe que se dispôs a sair de um lugar de multidão, de um lugar e entrar em outro lugar. Que se dispôs a sair dos outdoor, dos compartilhados, para entrar em um lugar no deserto, onde havia uma carroça e um homem. Mas olha que coisa linda, que essa vida, esse eunuco, que ali foi ministrado, através da vida de Felipe. Ali Felipe ministra para ele, ali Felipe fala com ele, ali Felipe trabalha na vida dele, falando da palavra de Deus. E aquele homem, o coração dele começa a encher com a palavra, o coração dele começa a se alegrar com aquela palavra, e ele fala a respeito do batismo, né? E o que me impede de ser batizado? Olha que conversa maravilhosa de Felipe com o eunuco, né? O que me impede? Felipe fala: olha, se você crê em Jesus Cristo, não tem nada que te impede de ser batizado. Será que Felipe perguntou para ele assim: não, mas você já leu a Bíblia quantas vezes? Quantas vezes você jejua? Quantas vezes você fez isso? Olha, você faz isso? Não. A única coisa que Felipe falou para ele assim: se você crer em Jesus Cristo, não tem nada que te impeça de ser batizado. Não havia nada que pudesse impedir o eunuco de ser batizado. E aqui no versículo 34, então o eunuco disse a Felipe: peço que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por essa passagem das Escrituras, anunciou-lhe a Jesus. Felipe não perdeu a oportunidade. Ele estava lendo, mas não estava compreendendo. Ali foi uma oportunidade de anunciar a Jesus, a oportunidade de anunciar o reino de Deus, a oportunidade de anunciar a palavra de Deus. E caminhando mais para frente, no versículo 37, quando Felipe responde para ele: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o cabo. Ambos desceram a água e Felipe batizou o eunuco. Olha que coisa linda, olha que obra maravilhosa, olha que chamado de Deus tremendo, olha que disposição de sair de um lugar de evidência e entrar em um lugar secreto com Deus, secreto com o Espírito Santo. Porque a palavra foi muito clara quando diz que um anjo do Senhor apareceu, porque Felipe estava ligado, Felipe realmente estava ali movido pelo Espírito Santo de Deus, sensível à presença do Espírito, para dar ouvido para o anjo, para obedecer o anjo, para sair daquele lugar, para nem perguntar, mas apenas obedecer, e chegar naquele lugar, encostar naquela carroça, entrar dentro daquela carroça, e acontecer ali aquela obra maravilhosa, aquela obra tremenda. Se creres, você pode ser batizado, você pode, um momento de apresentar e anunciar Jesus para aquele eunuco. Amado, você acha que mudou o que Felipe estava pregando no meio da multidão? De maneira nenhuma, porque ele pregava a mesma palavra, o mesmo evangelho, pessoas se convertiam, pessoas curavam. A diferença é que ele teve disposição de sair de um lugar para um outro lugar, independente de quantas pessoas tinha naquele lugar, independente de quantos iriam aplaudi-lo naquele lugar, quantos iriam ali ver a obra que ele estava fazendo.
Ali era ele, a carroça e o eunuco. Mas a obra do Senhor se cumpriu na vida do eunuco. Aquele eunuco teve um encontro com Jesus. Aquele eunuco foi batizado. E a palavra de Deus fala que depois disso Felipe foi transladado, ele saiu daquele lugar, foi tomado e foi para outro lugar. Ele não ficou parado naquele lugar, ele não ficou só naquele lugar, porque homens e mulheres de propósito não ficam parados apenas em um lugar. Eles se movem dentro de uma centralidade, a centralidade de Cristo. Ele não se move apenas no lugar de frustração e de deserto. Ele se move no deserto, mas aonde o Senhor levar, ali ele continua manifestando a palavra, a glória de Deus, anunciando o evangelho do Senhor. E aí quando o eunuco ali entra dentro da carroça, a palavra fala que ele sai dali com júbilo, cheio de júbilo. E sabe o que é mais tremendo? É que alguns historiadores falam que o eunuco saiu dali, e ele saiu dali pregando a palavra. Ele saiu dali anunciando a Jesus. Diz que ele chegou numa cidade e mais de 500 pessoas aceitaram Jesus. Então você entende esse evangelho do reino? Que não é um evangelho só de multidão, mas pode ser um evangelho de uma única pessoa. Mas uma única pessoa pode pregar esse mesmo evangelho e atrair uma multidão. Né? Que coisa linda, que coisa sobrenatural que acontece na vida desse eunuco que sai ali jubilando, né? E Felipe, acho tremendo que Felipe nem ficou parado ali. Não teve nem tempo de ficar ali agradando, abraçando. Felipe nem teve tempo disso. A palavra fala que Felipe foi arrebatado. E depois desse arrebatamento ele nem viu mais o eunuco. Mas ele cumpriu o propósito de Deus no qual ele foi chamado. Ele cumpriu, ele obedeceu. Ele estava na centralidade de Cristo. Cristo era a centralidade na vida dele. Então não importava se ele estava em Jerusalém, em Samaria, no meio da multidão, ou se ele seria levado para o deserto de Gaza. Muitas vezes é assim que o Senhor muitas vezes faz com a gente. E muitas vezes isso é necessário para que a gente aprenda. Deserto também é um lugar onde o Senhor posiciona muitas pessoas, sabia disso? Sabia que no deserto, Deus ele posiciona, reposiciona muitas pessoas. Porque uma pessoa frustrada, ela não aceita aquela situação. Uma pessoa frustrada, ela fica indignada, e ela não quer ficar indignada, então ela quer sair daquele lugar. E ela cresce, amadurece, aprende com aquela frustração. Então ela não permanece a vida inteira no deserto. Ela passa pelo deserto como uma escola, que você tem que estudar de primeira a quarta, de quarta a não sei quanto, faculdade, pós-graduação. Por quê? Porque você não vai morrer no deserto. Mas esse deserto, ele pode servir para você de escola, de crescimento, de conhecimento. Porque no deserto você lê mais, você busca mais, você ora mais. E você usa aquilo que vem para te frustrar, para fazer você crescer e se reposicionar. Porque muitas vezes você mesmo, eu mesma já falei isso para mim mesma: Senhor, esse deserto não é para a morte, é para a vida. E nesse deserto eu me posiciono. E nesse deserto, se eu tiver que me reposicionar, eu me reposiciono de novo. Mas eu vou aprender. Mas eu vou sair desse lugar. Mas eu vou crescer. Eu vou compreender. Eu não vou ficar a vida inteira, que nem você fala: irmão, está na paz? Estou no deserto. Mas sabe por quê? Porque o deserto e as frustrações e as contramãos que tem no deserto serve para você guerrear no deserto, serve para você lutar no deserto. E tem muita gente que quer ficar morrendo no deserto,
quer deitar no deserto e ficar morrendo, não. Você precisa se reposicionar, independente do que nós estamos enfrentando, independente do que nós estamos passando nesse período, independente de quem vai se assentar naquela cadeira da prefeitura, a igreja se reposiciona como um único governo. Cristo governa a terra. A igreja se posiciona como uma igreja que se santifica, não uma igreja que se corrompe, não como uma igreja que se suja por causa de interesses, não. A igreja se santifica, se purifica, é lavada e é remida todos os dias para entrar nesse lugar. Então, por isso que nessa noite eu queria que você abrisse o seu coração e pense nessa palavra. Pense aquilo que o Senhor estava fazendo ali. A igreja de Atos acabava de se inaugurar, vamos se dizer. O Espírito Santo acabava de se manifestar. O povo acabava ali de ser cheio do Espírito Santo, porque houve ali em Atos capítulo 2, houve uma manifestação, o Espírito veio, encheu todo mundo, foi língua estranha para todo lado. Então a palavra do Senhor estava sendo pregada com poder, autoridade, confrontando aquele espírita, confrontando a doença, confrontando o pecado, confrontando a mentira. Sabe, amados, eles estavam vivendo a igreja de Atos 2:42, onde eles sentavam na mesa, dividiam o pão, tinham tudo em comum, não era nada de ninguém, o que era meu era do Fagner, o que era meu era do Eduardo. Estavam vivendo a igreja em unidade, eles estavam perseverando na mesma doutrina, eles perseveravam para o mesmo propósito. Então ali quando houve aquela devastação, quando eles se separaram, foi cada um para um lado, mas cada lado que eles foram, vidas eram alcançadas, a palavra era pregada, a cura acontecia nos lugares, amado. Por isso não depende para onde você vai, aonde você está, mas o propósito de Deus tem que ser o mesmo. A direção do Senhor é única, o modelo de Cristo é um só. Por isso que andava Filipe junto com Pedro, junto com outros, e os outros para cá, outros para lá. O Senhor falava, vai de 2 em 2, indo de cidade em cidade. Você acha que foi fácil para eles? Porque uma hora eles estavam no meio da multidão, outra hora estavam no deserto. Uma hora eles estavam fazendo um milagre, outra hora estavam sendo perseguidos. Uma hora eles estavam, todo mundo olhando para eles, falando, meu Deus, que poder. Outra hora eles estavam sendo excomungados da cidade. Mas uma coisa estava dentro do coração dele: o reino de Deus estava dentro deles. O reino de Deus estava sendo manifesto através da vida deles. Aonde eles iam, eles manifestavam o reino. Aonde eles entravam, eles manifestavam o reino. Aonde eles eram colocados, eles falavam do reino, anunciavam a Jesus Cristo. E eu e você somos esses Felipe. E muitos são os eunucos que ainda estão nas carroças, lendo e nada entendendo, lendo e nada compreendendo, e precisando apenas de um Felipe para anunciar a palavra e o evangelho do reino, e transformar uma vida, e curar uma vida. Mas o propósito dessa igreja de Atos, o propósito de Atos era que por onde eles passavam havia a manifestação da glória de Deus. Havia um poder sobrenatural, independente do que eles estavam vivendo, independente do momento que eles estavam vivendo, porque tem gente que vive muito bem quando tudo está bem.
eles não, estava bom, continua pregando evangelho. Estava ruim, continua pregando evangelho. Não, mas está perseguindo, eu continuo declarando que Jesus Cristo é Filho de Deus. Não, mas vão arrancar o seu pescoço, eu continuo declarando que Jesus Cristo é Filho de Deus. Em todo tempo o propósito estava expresso dentro deles. E hoje muitos se perdem quando se envolvem com aquilo onde Deus não está, quando se assentam nas mesas aonde Jesus não está, aonde comem dos pratos que Jesus não colocou na mesa para você comer. E aonde está o propósito? Aonde está o Cristo anunciado? Aonde está o evangelho do reino que muda, que transforma, que cura e liberta pessoas? Você entende o tempo perigoso que nós estamos vivendo? O tempo de apostasia, de uma fé morna, de um povo indeciso, de um povo que se inclina para qualquer coisa, para qualquer pessoa, e esquece do maior propósito. Felipe, tu está na multidão, mas eu vou te levar lá para o outro lado, lá para o deserto, porque tem uma vida naquele lugar. Esquece do maior propósito. Estou pregando hoje, mas olha, pastora, tem um monte de gente fora da igreja precisando ouvir o evangelho de Jesus Cristo. Olha, pastora, tem um monte de gente lá embaixo que ainda não conhece Jesus. É muito mais, o propósito é muito maior do que nós mesmos. Eu anotei algumas coisas que foram chaves que o Senhor foi me dando nessa palavra. Ser bem-sucedido é estar no centro da vontade de Deus. Não é um sucesso, e sim estar no lugar de centralidade de Cristo. Sucesso sem centralidade de Cristo não é sucesso. Bem-sucedido é quando você entende o seu lugar na centralidade de Cristo. Deserto é onde você olha, parece que é, mas não é. São as frustrações. Poxa, eu esperava que eu ia cantar e ninguém me chamou para cantar. Poxa, eu esperava que eu ia pregar, mas ninguém me chamou para pregar. É nesse lugar que o Senhor está forjando em mim e em você o caráter de um homem e uma mulher de Deus irrepreensível, transformado, uma pessoa que quer essa centralidade de Deus. A prosperidade nos alegra, mas as frustrações nos ensina. Muitas vezes as frustrações vão nos reposicionar. E outra coisa para você: Deus fala no deserto. Deus se manifesta no deserto. Deus, Ele faz coisas maravilhosas acontecer no deserto também. Nós vamos precisar entender verdadeiramente a centralidade de Cristo nas nossas vidas. Entender para aquilo que fomos chamados, entender o propósito de Deus nas nossas vidas, porque eu vejo através da vida de Felipe e de todos em Atos, até quando a palavra fala que Jesus falou para eles: ficar em Jerusalém até que de lá do alto venha o poder. Sabe o que é isso? Fica quieto, fica nesse lugar, espera até que do alto venha o poder, você seja revestido desse poder, aí você vai. Sabe o que é o nosso problema? A gente quer sair de qualquer jeito, a gente quer ser enviado de qualquer jeito, a gente quer evangelizar de qualquer jeito, a gente quer pregar de qualquer jeito. Não, espera, permaneça em Jerusalém até que do alto venha o poder, seja revestido. Eles tiveram que esperar, mas quando eles saíram, meus amados e amadas, o poder de Deus, a glória de Deus era tão grande que por onde eles passavam havia manifestação do poder de Deus. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos, que você colocasse o seu coração na presença do Senhor.
é o que estamos vivendo. As pessoas querem ser evidências a todo custo, se vendendo, se comprando, se entregando a alianças terríveis e ainda dizendo que é para o povo. Mas não é. É para si mesmo. Estão preocupados com o que as alianças vão proporcionar para eles e não para o reino de Deus. Esqueceram-se da justiça e da verdade de Deus. A todo custo querem se promover, sem medir esforços e coisas desonestas. Mas nós não vamos entrar neste lugar de evidências sem centralidade. Porém, podemos até ser evidência, mas a centralidade de Cristo vai estar em primeiro lugar. Cristo sempre vai ser prioridade nas nossas vidas. Podemos até entrar num lugar de evidência, mas os princípios da palavra de Deus sempre vão estar em evidência. Podemos até entrar em lugar de multidão, mas Deus sempre vai continuar sendo Deus da verdade e da justiça nas nossas vidas. Não iremos entrar nesse lugar de corrupção, de mentira, de inveja, de engano, de disputa. Nós vamos entrar em um lugar como a igreja de Atos, por onde passava, até os demônios que estavam na cidade, de olhar para os discípulos, se manifestavam por causa da glória de Deus. Não porque você é bom, não porque eu sou boa, mas por causa da glória de Deus, por causa da justiça, por causa da verdade de Deus. Nós não vamos pagar o preço por não ouvir e obedecer o anjo do Senhor que fala conosco, que nos direciona, que nos instrui a não ir, a não se assentar com os escarnecedores. Mas continuaremos andando como uma igreja sem mácula, sem ruga, se adornando com joias, com adereços, com perfumes, com essências preciosas, para que Ele venha, reine e governe as nossas vidas, a nossa nação. A nossa nação e sempre será governada por Ele. Ele sempre governará a nossa nação. Somos nós que não queremos ser governados por Ele. São os homens que se corrompem e não querem andar debaixo do seu juízo e da sua justiça. Mas hoje o Senhor nos chama para fora, como chamou Lázaro. Saia de todo engano, saia de toda cegueira espiritual, saia debaixo de toda mentira, saia debaixo de toda corrupção, saia de tudo aquilo que é ilegal e tenha vida do lado de fora. Saiba que se o Senhor tirar você daqui para te levar para o deserto, Ele sabe quem tu és lá no deserto. Ele sabe quem você é lá naquele deserto também. Ele sabe que você é o mesmo. No meio da multidão e no deserto não muda o propósito, não muda o objetivo, não muda a direção. Você sabe quem é o Cristo, o Deus Todo-Poderoso que você serve, que você anuncia, que você proclama, que você canta, que você prega, que você declara. Chega lá, Manassó. Eu aprendo todos os dias com cada frustração que se levanta nas nossas vidas. Como é terrível ser traído, não é?
Mas Deus está te ensinando a ser fiel. Mesmo que todos te traiam, virem as costas para você, você continua sendo fiel. Você continua tendo fidelidade com aquele que foi fiel até a morte de cruz. Não foi qualquer morte, foi fiel até a morte de cruz. Não se preocupe com o que dizem do lado de fora. Se preocupa com o que Cristo está dizendo do lado da igreja que está dentro de você. Se preocupe com aquilo que Cristo está estabelecendo dentro do seu coração, no seu caráter. Se preocupe em ser esse homem, essa mulher de Deus que não vai se corromper, não vai se contaminar, não vai se perder, não vai negociar o inegociável, não vai negociar a Cristo por nada, não vai negociar a Ele por nada, porque é assim que eles viviam, é assim que eles proclamavam, é assim que Ele nos ensina a ser cristão, a ser crente. Não ser alguém apenas que crê, mas alguém que crê e vive, e crê no Redentor, e vive todos os dias. Tem dia mesmo que está difícil, tem dia mesmo que está atribulado, eu tenho, mas o meu Redentor vive, o meu Redentor vive todos os dias, segura na minha mão e me ajuda a passar, porque a palavra dele diz que se passares pelas águas, não te afogarás, se passares pelo fogo, não te queimarás, porque eu sou o seu Deus, eu sou o seu Deus, e eu sou contigo no deserto, eu sou contigo no manancial bom, eu sou o seu Deus em todo o tempo, eu sou o seu Deus em todas as coisas. Por isso nessa noite o Espírito Santo libera sobre ti essa palavra. Ele libera sobre ti uma palavra, Ele libera sobre a sua vida uma palavra, e essa palavra é a palavra do reino, que será anunciada a muitos etíopes e eunucos no meio do caminho. Será que você é um Felipe nessa noite? Ou será que você é um eunuco que está lendo a palavra e precisa de um Felipe? Se você é um eunuco que precisa de um Felipe, a igreja está aqui nessa noite para ser o seu Felipe, para ser o Felipe que vai anunciar o Evangelho de Jesus na sua vida nessa noite. Mas se você é um Felipe que já conhece Jesus, já aceitou Ele, já se batizou, Ele está aqui nessa noite para te reposicionar como um Felipe cheio do Espírito e da autoridade do poder de Deus, cheio do poder e do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo uma igreja que não vai sangrar do lado de fora, uma igreja que não vai andar como a mulher do fluxo de sangue. Oh meu Deus, tantos anos sangrando, não. Eu profetizo uma igreja que nasce como a filha de Jairo, ressuscitada. Eu profetizo uma igreja que está nascendo no meio da frustração, no meio dessas coisas do vento contrário. Ela está nascendo, ela está sendo ressuscitada, vai parar de sangrar e vai ressuscitar, porque esse é o tempo de Deus para as nossas vidas. Esse é o tempo de Deus de sairmos deste lugar de incredulidade, de dúvida, de medo, de alianças, de corrupção, de mentira, de engano, e entrar verdadeiramente debaixo desse reino poderoso,
reino glorioso, aonde o santo santifica-se mais, o sujo suje-se mais, mas a igreja, ela é o quê? Lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. Fica de pé, igreja. Oh, Senhor, desperta-nos. Desperta-nos, Senhor, desperta-nos, ó Deus. Desperta-nos. Ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o portótico e o altar, e orem, 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 sacerdotes, orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Há um reposicionamento de Deus nessa noite para a sua vida. Há um reposicionamento de Deus para a sua casa, para a sua família, para o seu casamento. Reposiciona, sacerdote. Pega a espada, arranca a sua família das trevas e diz: Satanás, aqui não. Há um reposicionamento para os ministros. Chorem, orem, clamem, ore ainda mais, chore ainda mais, vistam-se de pano de saco, não rasgue as vestes, rasgue o coração na minha presença. Há uma ordenança do Senhor nesses dias há uma ordenança para nós. Nesses dias há uma ordenança para rasgar o coração, para orar, para jejuar, para clamar, para pedir: Senhor, tem misericórdia do teu povo, Senhor, tem misericórdia da tua terra. Há uma ordenança de Deus para a intercessão, para os ministros, para os sacerdotes, para o altar do Senhor. Reposiciona. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está te reposicionando em algum lugar. Em algum lugar Ele está te reposicionando nessa noite. E é exatamente neste lugar que Ele vai te usar, reposicionado. Eu tenho certeza que nessa noite Ele está trazendo essas ordenanças para você chorar e orar, porque é necessário para o seu reposicionamento, é necessário para o lugar aonde o Senhor quer te levar. Eu creio que o Senhor nessa noite está reposicionando os sacerdotes, porque Satanás está tripudiando em cima das famílias, mas Ele está levantando os sacerdotes com espada para guerrear contra toda armadilha, cilada, armas secretas de Satanás, que não vão ter poder de adentrar a tua casa, porque o valente Jesus está na porta, guardando, ou anjos ministradores, anjos de guerra, anjos com espada desembainhada de fogo, fogo, fogo.
sedentos a ti, vem ao